queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu quero mais uma vez dizer para você que esta palavra que nós vamos ler agora, ela diferencia de qualquer leitura que nós pudéssemos fazer aqui nesta noite. Não é um livro qualquer, não é um editorial de jornal, não é uma história infantil. Nós vamos ler a palavra de Deus. Você crendo ou não, é a palavra de Deus que você vai ouvir agora. E eu queria te convidar para abrir os seus ouvidos e deixar essa palavra de Deus entrar na sua mente, descer no seu coração e provocar em você o que ela precisa provocar nessa noite. Ela é como uma espada de dois gumes que divide o indivisível. Ela é capaz de ir no âmago do seu ser nessa noite. Ela é capaz de ir na sua dor mais profunda. Ela é capaz de ir na situação mais difícil da sua vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Então assim nos fala o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, ou tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou
e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu queria iniciar nesta noite, queridos, a nossa meditação fazendo uma pergunta para o meu coração e para o seu coração. Qual o valor de uma vida? Quanto vale uma vida? Do ponto de vista de Jesus, a vida não se resume nesses poucos anos que nós vivemos aqui, mas ela transcende para uma eternidade. E falando sobre o valor desta vida, principalmente considerando esse transcender para a eternidade, aí mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, Jesus pergunta da seguinte forma: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E faz uma segunda pergunta: que daria um homem em troca de sua alma? O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos apresenta alguns personagens interessantes. É lógico que o personagem central, para onde nós devemos dirigir o nosso olhar de maneira especial, é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, estava em Cafarnaum, e que ele estava em uma casa, e que uma multidão enchera aquela casa, cercara aquela casa, e que ali ele estava ensinando aquela multidão. A palavra nos conta de um outro personagem da história, um homem que não conseguia andar, um paralítico, que obviamente não estava ali naquela casa, estava em outro lugar, talvez em outra residência distante, e não estava ali porque não conseguia chegar até aquele lugar. Ele não andava, era paralítico. E a Bíblia nos apresenta outros personagens. Nos diz de 4 homens. E como eu gosto de observar na palavra de Deus esses personagens anônimos da história bíblica, eles não têm os nomes registrados na galeria da fé de Hebreus. Eles não fazem parte das histórias que nós contamos para as nossas crianças na nossa escola dominical. Nem sequer mencionam o nome desses homens e mulheres anônimos, mas que foram gigantes de Deus. 4 homens, não mencionam o nome, mas dizem que esses 4 homens conduziram aquele paralítico até a presença de Jesus, e que aquele paralítico então foi acolhido, teve os seus pecados perdoados, a sua enfermidade sarada, e foi andando para a sua casa carregando o seu próprio leito, sem desviar a atenção do personagem principal, Jesus de Nazaré. Eu quero focalizar com vocês nesta noite esses personagens anônimos, esses 4 homens. E eu quero fazer isso porque eu creio que existem 4 características na vida desses homens que precisam estar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Então, para os líderes de células que estão aí anotando, por favor, o tema é esse: característica dos 4 homens que levaram o paralítico a Jesus. Primeira característica desses homens: coragem. Coragem. E se você examinar no dicionário, você vai ver que coragem é intrepidez, ousadia, arrojo, disposição
disposição de vencer obstáculos, disposição de lutar contra aquilo que te amedronta e vencer. Quem sabe precisamos recordar lá do Antigo Testamento, quando Moisés morreu e ele estava naquela empreitada forte de tirar o povo do cativeiro egípcio, e eles estavam no deserto, e Deus chama na sua presença o servo dele, Josué, e a palavra de Deus no coração de Josué para fazer aquele povo entrar na terra começa da seguinte forma: o meu servo Moisés é morto, e agora você é forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Coragem! Imagina a coragem desses homens ir lá na casa desse paralítico e dizer para ele: olha, nós vamos te levar para a presença de Jesus. Filhos, não tinha maca, não tinha carro para botar dentro e sair, região de calor, quem sabe sol escaldante. Você pode imaginar comigo aqueles 4 homens colocando aquele homem num benguê, num bambu, com a coberta amarrada, paralítico, e eles indo conduzir aquele homem a Jesus. Tem que ter coragem. Meus irmãos, a coisa que eu mais peço para Deus é que encoraje o meu coração, é que retire de mim toda a timidez, todo medo de enfrentar o poder das trevas, de falar do amor de Jesus, de conduzir os pecadores até Jesus, para o louvor e a honra e a glória do nome dele. Meu filho, coragem! Abandona a timidez, despreza o medo, coragem. Mas há uma segunda característica na vida desses 4 homens, e a segunda característica é compaixão. Compaixão significa piedade, dó que não diminui, mas que faz eu agir em prol de. Porque tem muita gente sentindo dó que diminui o outro. É aquela expressão que nós usamos, coitadinho. Essa é uma dó perversa que achata o outro. Mas há uma dó, um sentimento de amor que mexe com os nossos corações quando nós percebemos a desgraça alheia. E foi esse sentimento de compaixão que perspassou o coração daqueles 4 homens quando contemplaram naquela cama aquele paralítico. E eu peço ao Senhor para incendiar o meu coração de compaixão. Sabe por quê, queridos? Porque a minha vida está muito arrumadinha. Olha que mulher linda que Deus me deu. 3 filhos maravilhosos. Igreja fervorosa orando por mim. Perna para eu andar. Mãos, olhos, ouvidos. Tem carro para andar. Tem comida para comer. Tem roupa para vestir. A minha vida está muito arrumada. Mas eu oro pedindo ao Senhor que não feche os meus olhos para a desgraça alheia, para esses milhões de crianças abandonados nesse país e nesse mundo, para essa desgraça da droga que está rondando as cidades, inclusive a nossa. Para essas famílias que estão vivendo tormento e que não têm paz. Para esses meninos e meninas que estão
estão sendo estrupados todo dia. À nossa volta, um clamor. À nossa volta, gente necessitada. À nossa volta, gente que precisa fazer o nosso coração condoer. Precisamos ter compaixão, irmãos. Aqueles homens poderiam ter ido para aquela casa ouvir Jesus. E que coisa gostosa chegar a ouvir Jesus. Só a presença de Jesus já contentava, acalentava os corações, trazia bênção, trazia paz. Estava tudo certo com eles caminhavam, eles andavam, eles tinham condições de estar ali. Mas eles pensam e têm compaixão daquele paralítico que estava lá na cama e quer trazer aquele paralítico para a presença de Jesus. E a terceira característica que eu vejo na vida desses homens, desses personagens anônimos, 4 homens, é a criatividade. Criatividade. Chegaram com aquele paralítico, corajosos, compadeceu-se dele, e a hora que chega ali naquela casa, não tem jeito de botar aquele homem na presença de Jesus. Uma grande multidão, ninguém dava licença, tudo apertado, Jesus ali no centro, fazendo o seu sermão, e aí eles usaram a criatividade. A gente vai subir no eirado, a gente vai abrir lá no teto um buraco, e nós vamos descer essa marca, no ponto em que Jesus está, e esse paralítico vai cair então nos pés de Jesus, dentro dessa casa. Que criatividade, irmãos! Que coisa linda! Muitos de nós teríamos chegado ali e nós perdemos a viagem. Não tem jeito. Nós até tentamos, mas não deu certo. Cuca, meu filho, cabeça, criatividade, coisa pensante, para conduzir pecador na presença de Jesus. Tem que ter criatividade, furar o telhado, descer o paralítico nos pés de Jesus. Que criatividade! Quem iria pensar nisso? E agora, para completar o nosso sermão de 4 pontos, a outra característica desses homens: confiança. Observe vocês que foram 4 Cs, para ficar fácil de guardar nessa noite. Confiança. Confiança em quem? Confiança em Jesus de Nazaré. Aqueles homens tinham certeza no coração que se aquele paralítico chegasse na presença de Jesus, algo iria acontecer. Eles tinham essa confiança. Sabe, irmãos, nós estamos servindo um Deus vivo. Nós estamos servindo um Deus que é Criador dos céus e da terra. Nós estamos servindo a um Deus que conhece todos os nossos pensamentos. Nós estamos servindo a um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças e não erra. Nós estamos servindo a um Deus que ressuscitou mortos, que curou paralíticos, que livrou missionários que estavam nas prisões, que curou lepra. Nós estamos servindo a um Deus que tem todo o poder, e nós temos que confiar no poder desse Deus. E quando a gente confia, a gente não decepciona. Assim que aquele paralítico chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz: seus pecados estão perdoados. E ali tinha alguns fariseus que começaram a indagar: quem é o Senhor que está perdoando pecados?
porque só Deus pode perdoar pecados. Mas não sabiam aqueles fariseus que Jesus é Deus. E por isso que ele falou: estão perdoados os seus pecados, porque de fato só Deus perdoa pecados, mas Jesus é Deus. E quem acha que Jesus não é Deus, que tem Jesus como um homem especial, como um filósofo especial, tem que examinar esses textos. Várias vezes o Senhor fala: estão perdoados os seus pecados. Os fariseus dizem: o Senhor não pode perdoar, só Deus perdoa. E ele diz: eu perdoo. E nós então sabemos que ele perdoa, porque ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a segunda pessoa da Trindade. Meu filho, esse sermão é para mim e para você nessa noite. Quanto é que vale uma vida? Se nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, o que adianta? Há uma eternidade a ser vivida depois dessa vida da terra. E essa eternidade é preparada para todos aqueles que amam a Deus, para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para aqueles que aceitam o sacrifício desse Jesus na cruz do Calvário. E nós lançamos para esse mês de agosto a nossa campanha orando por você. Aqui, queridos, em nome de Jesus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. A proposta da nossa igreja nesse mês de agosto é para orar. E orar significa levar as pessoas até a presença de Jesus. Apresentar diante de Jesus a necessidade das pessoas, a família das pessoas, a saúde das pessoas, a desgraça das pessoas, e pedir a bênção de Deus sobre as pessoas. E nós estamos agora fechando a abertura da nossa campanha. E você que não pôs ainda sua pulseirinha alaranjada e não pegou suas verdinhas, eu quero dizer para você, meu filho, coragem. Você não está aqui nessa terra só para comer arroz, feijão, carne, trabalhar, dormir e morrer. O Senhor te colocou aqui para você fazer o que esses 4 homens fizeram. Homens anônimos, mas de uma coragem enorme, para a glória e a honra do Senhor. Meu filho, coragem. O seu tio precisa, o seu primo precisa, a sua mãe precisa, o seu pai precisa, os seus amigos precisam, os seus colegas precisam, essa cidade precisa. Às vezes a sua vida está arrumadinha, meu filho. Graças a Deus por isso. Que Deus conserve assim a sua casa. Mas abra os seus olhos de compaixão. Tem gente morrendo, indo para o inferno. Tem gente sofrendo, tem gente paralítico, tem gente cego, tem gente coxo, tem gente miserável. Abra o seu olho, abra o seu coração, tenha dó. E quanto à nossa pulseirinha, criticados por alguns, isso é criatividade, filho. Isso nunca foi idolatria, meu amor. Ela não é decorativa para você ir na festa. Ela não é benzida. Ela é apenas uma criatividade para, em nome de Jesus, nós intercedermos por 1.500 pessoas que precisam de Jesus. Junte-se a nós. E se você tem uma outra criatividade para o mês que vem, para o ano que vem, me fala, porque nós precisamos ser criativos para conduzir as pessoas até Jesus. Está tudo cheio, está tudo sufocado, precisa furar o eirado. O folheto
brincadeira. Isso é coisa séria. Todos os dias do mês de agosto, nossa lista de oração será apresentada diante de Deus. E nós precisamos confiar que o nosso Deus é vivo e é poderoso, e que milagres serão realizados para a honra e a glória do nome dEle. E se um paralítico andar, se uma vida se converter, valeu a pena, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Traz os kits restantes aí, por favor. Traga a caixa para cá. Irmãos, é para brilhar essa pulseira nessa cidade em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão pedindo a gente para amarrar a pulseira nos braços delas. E você, por favor, amarre se ainda tiver pulseira. Mas não é só amarrar a pulseira, nós temos um compromisso de levar essas pessoas à presença de Jesus. Pode abrir aí. Quem não pôs e vai pegar agora, pode vir pegar, faz o serviço aí. Coloca lá, Diego, porque ele vive e posso crer no amanhã, enquanto meus irmãos encaram essa nossa campanha com coragem, com confiança no poder de Deus. O Senhor é poderoso e Ele vai mudar a sorte de muita gente nessa cidade nesse mês de agosto. Em nome de Jesus nós cremos assim, irmãos. Oh, glória a Deus. Essas pulseiras colocou aí no braço de muita gente durante essa semana. Os que estão pegando agora vão fazer isso. E provavelmente já tem os nomes que vocês estão conduzindo até a presença de Jesus. Gente necessitada, gente sofrida, gente sem paz. E a nossa disposição corajosa, confiante no poder de Deus, é apresentar essas pessoas na presença do Senhor. É fato que aqui é meio complicado, né, da gente fazer por causa do nosso espaço. Mas se você não é tão cheinho, dá para você virar assim e ficar de joelho. Se você quiser sair para o corredor, porque às vezes tem dificuldade entre as cadeiras, se não conseguir também não tem problema. Mas nós vamos nos curvar na presença do Senhor. Vamos nos ajoelhar e nós vamos orar. Eu quero ficar um minuto em oração silenciosa, e você vai colocar esses nomes na presença do Senhor, para a glória do nome dEle. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós somos fracos e pequenos, e o Senhor nos deu uma tarefa enorme, Deus, falar do Teu amor a todas as criaturas. E esse mês de agosto, Senhor, aqui na nossa igreja, na cidade Frutal, é um mês muito especial. É um mês em que nós nos empenhamos, Deus, para levarmos pessoas até o Senhor. E agora nós estamos com esses nomes todos, Deus, entregando diante do Teu altar. Meu Deus, visita estas casas, estas famílias, estas vidas. Toca nesses corações, Deus, essas feridas da alma, essas enfermidades, esse vazio existencial. Nós cremos, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça. Assim como o Senhor levantou aquele paralítico, o Senhor há de levantar muitos aqui nessa cidade para o louvor da Tua glória. Receba esses nomes, Deus, que nós compadecemos deles e apresentamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Querido, eu quero desejar para você uma boa semana. Que você esteja honrando a sua fé. Porque pode chegar o momento em que você precisará que essa fé te honre. Que o Senhor esteja com você. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.